No vídeo de hoje, vamos destrinchar um dos momentos mais polêmicos e comentados do futebol brasileiro nas últimas semanas envolvendo o Corinthians e o atacante Memphis Depay. A cena aconteceu após a final da Copa do Brasil 2025, disputada entre o Timão e o Vasco da Gama no Maracanã, onde o Corinthians venceu por 2-1 e conquistou o título nacional. Foi um jogo intenso, cheio de emoções dentro e fora de campo, e o desfecho gerou repercussões que vão muito além dos 90 minutos. O protagonista da história, sem dúvida, foi Memphis Depay. O holandês marcou o gol que garantiu o tetracampeonato do Corinthians na Copa do Brasil e, logo após a decisão, virou assunto nas redes sociais ao retribuir provocações feitas pelo volante Cauã Barros, do Vasco, durante a partida. Na celebração, Memphis publicou um vídeo nas suas redes sociais ironizando o jogador vascaíno, com uma legenda que dizia algo como "Levanta agora", com emojis e uma provocação que rapidamente viralizou entre torcedores de ambos os clubes. Mas essa não foi a única fala polêmica do camisa 10. Ainda no gramado, após a festa do título, Memphis fez um desabafo forte direcionado aos bastidores do Corinthians. Em português e em inglês, ele deixou claro que quem quiser ferrar o clube deveria sair, cobrando mudanças na diretoria e mais apoio para que o clube possa brigar por títulos maiores de forma constante. Essa declaração, como era de se esperar, dividiu opiniões entre torcedores e comentaristas esportivos, gerando debates nas redes e na imprensa esportiva. Afinal, por que essa provocação ganhou tanta repercussão? Além de marcar o momento de festa pelo título, Depay foi direto nas suas respostas às provocações recebidas durante o jogo e nas redes sociais, mostrando personalidade e reacendendo uma rivalidade que já vinha sendo construída ao longo da temporada. Muitos torcedores celebraram a postura, enquanto outros questionaram se esse tipo de reação é saudável para o ambiente do futebol. E falando em temporada, vale lembrar que Memphis não foi só protagonista por causa das provocações. Durante o ano, ele se tornou um dos jogadores mais decisivos do Corinthians, com números expressivos em gols e assistências e sendo peça-chave em jogos importantes. O título da Copa do Brasil coroou um ano intenso de trabalho e desempenho do holandês no futebol brasileiro. Me conta aqui nos comentários. Você acha que Memphis exagerou ou foi justo em retribuir a provocação? Qual foi o momento mais marcante dessa final para você? Quero saber a sua opinião. E aproveitando que você está aí, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque a nossa cobertura completa do futebol brasileiro vem por aí com análises e reações que você não vai querer perder. Aqui a conversa é real e a sua voz conta. A provocação de Memphis Depay não ficou restrita a um post isolado. Ela reacendeu um debate antigo no futebol brasileiro, o limite entre personalidade e polêmica. O Corinthians, um clube com uma das torcidas mais apaixonadas do país, sempre abraçou jogadores que demonstram garra, atitude e resposta rápida dentro das quatro linhas. Desde ídolos como Neto e Tevez até nomes recentes, a fiel torcida se identifica com quem defende o clube com sangue nos olhos e não se esconde em momentos quentes. Quando Memphis respondeu a Cauã Barros, ele tocou exatamente nesse ponto emocional, mostrar que o Corinthians não se intimida, não baixa a cabeça e devolve na mesma moeda. Para parte da torcida, isso foi visto como coragem e carisma. Para outra, como um excesso desnecessário no momento que deveria ser apenas de celebração. Mas, no fim, o que mais viraliza e engaja no esporte é justamente o choque entre expectativas, reação humana e rivalidade viva. O futebol, além de técnica, é narrativa. E Memphis entende isso como poucos. Ele não é apenas um finalizador, ele é personagem de grandes capítulos. Cada gesto dele alimenta a conversa que mantém o clube no centro do debate nacional, algo que o Corinthians historicamente domina: a mídia espontânea, a rivalidade cultural e o impacto digital. A forma como ele se expressou, com frases diretas e provocativas, criou um recorte perfeito para as redes sociais, curto, forte e emocional. Esse é o tipo de momento que atravessa a bolha do jogo e vira conversa de bar, grupo de WhatsApp e comentários de milhares de torcedores. E isso, querendo ou não, tem um peso enorme na construção do legado de um atleta no Brasil. E se tem um ponto que muitos ignoram, mas é crucial, é o contexto psicológico do pós-jogo. Memphis viveu uma final intensa, recebeu provocações durante a partida e estava com adrenalina no limite no apito final. A comemoração do título misturada com a necessidade de resposta imediata mostra muito sobre o perfil dele: competitivo, emocionalmente expressivo e com uma mentalidade de protagonista. Esse tipo de jogador, quando chega ao Brasil, precisa entender a cultura local. Aqui, o torcedor não quer um robô perfeito. Ele quer alguém que pareça real, que erre, que responda, que sinta e que, acima de tudo, entregue resultados. E Memphis se entregou. Ele marcou o gol do título, se tornou peça decisiva na campanha e trouxe uma mentalidade europeia misturada com o tempero do futebol brasileiro, onde provocações sempre existiram, desde clássicos históricos até finais nacionais. O problema não é a provocação em si, é o impacto dela quando não vem acompanhada de conquistas. Mas, nesse caso, veio. E aí mora a diferença. Quando o jogador provoca e perde, vira
vira meme contra ele. Quando provoca e ganha, vira bandeira. E foi exatamente isso que aconteceu. A narrativa se molda ao resultado. O desabafo dele no gramado, cobrando mais compromisso com o clube, reforçou ainda mais esse perfil de líder impulsivo, aquele que fala o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. Esse tipo de franqueza cria identificação, mas também cria ruído interno. E é nesse ponto que começa a próxima camada da história. Como o elenco e a diretoria vão absorver isso? Jogadores mais jovens podem enxergar como inspiração, outros podem ver como um recado atravessado. Mas todos entendem a mensagem central. Ele quer o Corinthians no topo sempre. E é exatamente aqui, no meio desse turbilhão de emoção e análise, que você, que está assistindo, precisa fazer parte dessa história também. Porque futebol hoje não é só o que acontece no campo, é o que acontece na comunidade. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento perfeito para entrar pro time que discute o jogo de verdade, sem filtro, sem enrolação, com a paixão que o futebol merece. Quando você se inscreve, você não está apertando um botão. Você está entrando num grupo que vive cada bastidor, cada polêmica e cada momento histórico do Corinthians e do futebol brasileiro como um todo. A gente não ignora o que acontece fora das quatro linhas, porque é ali que as narrativas que movem o esporte nascem. Então se inscreve agora, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai acompanhar exatamente isso. O impacto dessa atitude no ambiente do clube, o futuro do Memphis no timão e as consequências dessa rivalidade que acabou de ganhar mais um capítulo. E o melhor, aqui, quem faz a pauta também é você. Sua inscrição te coloca no centro da conversa que continua depois que o jogo acaba. Porque o futebol não termina no apito final. Ele continua no debate, na análise e na paixão compartilhada. Agora, olhando para o futuro, o que esse episódio significa para Memphis e para o Corinthians? Primeiro, ele se consolidou como um dos grandes nomes do clube na temporada de 2025. Não só pelos números, mas pela presença narrativa. O Corinthians, que vinha de fases de instabilidade administrativa e pressão por títulos, encontrou nele um jogador que chama responsabilidade e não foge da atenção. Mas, para que isso se torne legado e não apenas barulho, a sequência é o que define tudo. Se o clube conseguir capitalizar essa mentalidade competitiva para organizar bastidores, reforçar o elenco e trazer estabilidade, a provocação vira um detalhe dentro de um arco maior, o arco do retorno ao topo. Se não, a fala pode virar símbolo de frustração. Segundo, rivalidades como essa com o Vasco ganham força porque existe contraste de personagens. Cauã Barros representa o lado provocador que tentou mexer com o gigante. Memphis representa o lado que não só respondeu, como decidiu. Isso alimenta clássicos futuros, aumenta a expectativa para confrontos em 2026 e fortalece o engajamento digital do clube e do jogador. Terceiro, o Brasil ama heróis que falam. E Memphis fala. Mas agora ele vai precisar, além de falar, continuar fazendo. Porque o futebol brasileiro tem memória emocional, mas a régua é alta e rápida. Cada gesto precisa ser seguido por capítulos que entreguem vitórias, decisões e histórias maiores. O holandês entrou no coração do debate brasileiro. Agora a pergunta é: ele vai entrar no coração da história do clube? O campo já disse sim. O roteiro do futuro ainda está sendo escrito. E para fechar, o resumo que importa. O Corinthians foi campeão, Memphis foi decisivo e a provocação foi a faísca que manteve o título ainda mais vivo na conversa nacional. Você pode discordar da forma, mas não pode discordar do impacto. Futebol é feito de personagens que ousam, respondem e decidem. Esse episódio não diminui a conquista. Ele aumenta o tamanho da narrativa ao redor dela. Porque o Brasil não lembra só do campeão, lembra de quem marcou o momento com atitude. E Memphis marcou. Agora o próximo passo está nas mãos do clube, da resposta interna e da continuidade dele em 2026. Mas uma coisa já é fato. A final terminou 2-1 no placar e 10-0 no engajamento.